Bom, então primeiramente nós iremos construir nossos primeiros componentes em Svelte. Então para isso a gente vai acessar o Svelte REPL. Daí o REPL então é como se fosse um playground, onde você consegue construir seus componentes, sem a necessidade então de uma IDE e de você montar todo o setup para um projeto. Então, nessa etapa inicial do nosso treinamento, nós vamos focar bastante no REPL, para você ter uma ideia geral de como funciona o framework. Bom, então para acessar o REPL ou Svelte, você só precisa entrar aqui em svelte.dev e entrar aqui então em REPL. Bom, então aqui está o Playground, né, que eu mencionei. E aqui então esse é o ambiente que nós vamos testar conceitos e componentes no nosso treinamento. Bom, você vai ter a opção então aqui de fazer o download do código. Então, dito isso, vamos dar um zoom aqui. Bom, então o nome do nosso projeto aqui vai ser primeiro component, ou bota em inglês já first component. Bom, feito isso então, a gente pode ver que o nome do nosso arquivo é app, né, e a extensão aqui é Svelte. Ou seja, todo arquivo que está dentro do framework, ele precisa então ter essa extensão SVE-LTE. Ou seja, uma componente em Svelte é um arquivo então que possui a extensão Svelte. E a sintaxe que nós vamos escrever então dentro desse arquivo, ela é bem similar ao HTML. Então a gente pode falar, né, que a sintaxe do Svelte é, na verdade, né, um superset da sintaxe do HTML. Então, se você já tem familiaridade com o HTML, você vai ter muita facilidade aqui em relação ao Svelte. Então, por exemplo, né, a gente já pode ver aqui que temos a tag h1, né, H1. Então, a gente pode fazer um del aqui, utilizar de novo a mesma tag. Colocar aqui my first component. Nós podemos ter também alguns parágrafos. Podemos colocar aqui hello world. E a gente pode ter a tag style, né, como você também teria no seu arquivo HTML. E você pode então utilizar qualquer elemento que você deseja. Então, por exemplo, tem interesse aqui na componente H1. Então, H1. Aqui eu posso colocar uma cor. Color. Pode ser Rebecca Purple. E para os parágrafos, né, a gente pode colocar aqui uma fonte diferente. Então, font size 44 pixels. Ou seja, você pode ter mais ou menos características do HTML. Você pode ter um attribute, né, uma tag A. Aqui. Então, botar aqui link to my YouTube. E aqui no href você coloca o seu canal do YouTube. https youtube.com/codepuzzle-tech, né? Então esse aqui é o canal do nosso YouTube. Tá? Vou arroba aqui. Agora aqui, ó. A gente entra no canal. Então você pode ter href atributos. E você pode ter children, né, como você teria também HTML. Aqui você pode botar uma div, colocar o atributo dentro.
E por fim, a lógica dos seus componentes vão estar então numa script tag. Então aqui fazemos uma tag script. E tudo que vai ter aqui inserido dentro dessa tag, né, vai ser JavaScript. Então aqui, por exemplo, a gente faz um letName igual CodePuzzle. Né? E aqui você pode fazer qualquer lógica que você for em JavaScript aqui dentro da tag. Agora, uma coisa que você precisa tomar como consideração é que, diferente do HTML, é que numa Svelte Component, né, você só pode possuir uma tag style, tá certo? Então, se eu tentar aqui duplicar a minha tag style, vai aparecer o erro aqui, né? You can only have one top level style por componente. Então, a gente não pode ter mais de uma tag style por componente aqui nos arquivos em Svelte. A mesma lógica então vai para o script, tá certo? Você pode ter uma tag script por file, tá? Então vamos aqui de novo, vamos duplicar, aparece aqui ó, component can only have one instance level. Então você pode possuir uma tag script. Caso contrário, então você vai receber um build erro. Bom, dito isso, agora vamos falar um pouquinho mais de style, de estilizar então seus componentes em Svelte. Então aqui em relação aos componentes nós criamos um header, um parágrafo, uma div, um atributo A aqui, né, uma referência. E nós utilizamos a tag style para estilizar essas componentes. Né? Ou seja, usamos basicamente CSS dentro dessa tag. A ideia então agora aqui vai ser criar mais uma componente. Podemos chamar de component Svelte. Podemos chamar de component, né? Extensão Svelte. E vamos utilizar aqui um header. O título aqui vai ser another component. Podemos ter uma tag P aqui. E mais uma tag div. Vamos ter aqui um atributo. Vamos colocar ali no nosso canal do YouTube. youtube.com/CodePuzzleTech. A ideia agora é fazer a importação, então, aqui para o nosso app. Aqui, import component from .component .svelte. E agora a gente pode utilizar o component aqui após o div. Né? E aqui a gente consegue ver aqui a componente no resultado. Bom, então a gente pode visualizar, né, que my first component, hello world e link to my YouTube estão vindo aqui do app, né, e another component, hello CodePuzzle e acesso ao canal estão vindo aqui do meu component.svelte. Bom, dito isso, né, quando a gente cria aqui a tag style, a gente direciona alguma tag, como por exemplo aqui o header, né, e o parágrafo, esse tipo de style a gente chama de scoped. Ou seja, todos os estilos que você escrever aqui direcionando alguma tag vão ser direcionados somente a esse componente, né, ao escopo desse componente.
né, que é o componente app. Então a gente pode perceber que nós temos header1 aqui, né, o header 1, tanto no app quanto no component, né? Só que apenas o app aqui está pegando o estilo da cor Rebecca Purple, né? O header do component, né, que está escrito another component, não está pegando esse estilo. Ou seja, né, o style aqui dentro do Svelte, ele é direcionado então ao escopo da componente que é aplicado, né? Ou seja, apenas o parágrafo aqui dentro da componente que vai ter o tamanho de 44 pixels, né? Que é esse Hello World. O parágrafo aqui dessa outra componente não está aqui estilizado com o tamanho de 44 pixels, né? Então, resumindo aqui, a nossa tag style ela somente vai estilizar, né, na sua forma padrão, as tags que estão dentro do nosso arquivo. Bom, essa característica do Svelte permite que você tenha mais confiança, né, que as tags style que você criou somente vai ser aplicada para o componente que você criou. Os elementos que estão pertencendo dentro do arquivo. Isso é tão presente, por exemplo, que a gente pode pegar aqui uma div, colocar uma class nela. Então, digamos aqui, class, vou chamar de links. Então, posso vir aqui dentro da tag style, colocar links. Daqui eu posso colocar text align. Right. Então apareceu aqui, o link to my YouTube foi para a direita. E mesmo se eu direcionar essa class para a div da outra componente, aqui o acesso ao canal ele não vai pegar o style ali da nossa tag. Bom, então não é somente os elementos, mas também as classes, né? Então é só realmente aplicado a tudo que está dentro do arquivo, né? Todos os elementos dentro do app.svelte. Ou seja, isso te dá uma confiança, né? Que qualquer coisa que você faça dentro do arquivo em relação a essa tag style vai ficar dentro do arquivo. Vai ficar dentro da componente. Então você não tem essa preocupação de acabar alterando outras componentes. Uma outra característica é, digamos, se você... Vou ter que botar para o app e vamos tirar a class aqui da div. Então tiramos a class aqui. E nós já temos aqui um erro, né? Falando aqui, ó, unused CSS selector. Ou seja, você criou uma classe que não foi aplicada em nenhum elemento dentro desse arquivo. Então, na verdade, é um warning, né? Mas você agora já sabe que você tem que remover, né, essa classe. Outro detalhe, né, é que se você compilar o nosso arquivo, ele já remove a classe. Então, se a gente perceber, ó, o text align não está mais aqui dentro aqui do CSS output. Ou seja, qual é a lógica aqui, né? O Svelte ele sabe quais são as tags que foram então target, né, foram alvo aqui da nossa tag style, e daí ela cria, deixa eu mover aqui para o lado, essa classe aqui então direcionada a tag header1 e a tag paragraph, né? Tanto é que se a gente for aqui em result e clicar aqui em inspecionar, essas classes, né, essas classes aparecem aqui. E aparece aqui no header1 a class, né? A class é aqui o Svelte, no nome da classe, assim também como para tag P. Bom, então a gente pode botar, por exemplo, agora o links no parágrafo. Aqui, class links, cells, CSS output. Agora aparece essa classe especializada aqui para o parágrafo também. Daí o nome técnico que nós chamamos essa característica aqui no Svelte
especificidade relativa. Bom, então esse scope styling, né, o estilizar de escopo, ele não é utilizado somente para os selectors. Também é utilizado para as keyframes, né, ou seja, para as animations frames. Então se eu vier aqui, colocar keyframes, e criar uma animação zoom. Então aqui de 0 a 100%, transform, scale 3, e também um tempo aqui de 50%. E daqui transform, scale, para que não tenha, 0.5. E vamos aplicar essa animação zoom para o header. Então aqui animation zoom, 5 segundos e infinito. Okay, result. Vou tirar esse i aqui. Agora sim. Bom, então como é possível visualizar, né, nós estamos aplicando então a animação para esse header. Né? E o meu ponto aqui então que essa animação zoom ela é aplicada somente ao escopo desse componente. Ou seja, se eu criar aqui, digamos, um componente style nessa outra componente. E aqui dentro, para minha tag H1, colocar essa animação. A gente não consegue aplicar, né, essa animação então para o nosso header another component. Né, porque a definição dessa animação, né, está limitada ao escopo aqui dessa componente. Então você pode perguntar, tá, interessante isso, mas se eu quiser que os meus selectors, eu quisesse implementar então de maneira global. Bom, se você quer realmente ter a intenção de fazer isso, então o Svelte proporciona para você uma sintaxe global, né, para que você então carregue esses selectors, né, para as demais componentes. Então, para isso, você colocaria aqui o que seria um sudo selector, chamamos de global, daí você envolve com parênteses até que você quer deixar global. Então, se a gente vir aqui agora, clicar em inspecionar, a gente vê então que o MyFirstComponent não possui mais aquela classe específica que tinha antes do Svelte. Diferente da nossa tag P e diferente também aqui do header one do nosso outra componente.